E quando eu perguntei, né, pro CMO da JBS, pô, será que faz sentido investir 130, 150 milhões? E a resposta foi puramente, cara, tem coisa que você não olha o ROI diretamente. Hoje, né, a gente tem as mídias sociais e você consegue também ter termômetro, medir uma ação dessa como o Big Brother na TV por mídia social. E aí entra o social listening, né, Léo? Acompanhar a sentimentação da marca, acompanhar quais são as menções que mais estão ocorrendo. Quinto episódio do nosso videocast Visão de Dono. E hoje o assunto é Big Brother Brasil. E o jogo, né? A dança das cadeiras das marcas, né? iFood! Leozão já participou bastante de Big Brother aí, vai trazer histórias, bastidores aí pra vocês, hein? Tenho certeza que vem polêmica aí, Leozão. Pois é, cara, BBB é um assunto sempre polêmico, né? E as marcas não estão medindo muitos esforços financeiros, inclusive, pra estar nesse jogo aí. Então fique ligado aí, tem bastante coisa interessante hoje pra gente bater papo. Bom, vamos começar então com a expectativa hoje para esse podcast aqui é que, mais do que os números, os bastidores aí que o Leozão vai trazer pra gente, ele que participou bastante aí de campanhas de Big Brother, mas que vocês reflitam, né, um pouquinho de como eu me posiciono como marca comparado à minha concorrência, né? Porque tem bastante, né, do racional do Big Brother tá nesse jogo, né, de posicionamento versus o seu concorrente e também, né, como você mede, né, o sucesso das suas ações de marketing, da sua construção de marca. Eu acredito muito que o BBB ela é uma grande vitrine e uma escola para quem gosta de marketing, quem gosta de publicidade. Então, quando você assiste o BBB com outro olhar, e não só para ver as fofocas que acontecem lá, você começa a entender que por trás do BBB tem um game bem mais profundo do que parece. E as marcas se planejam demais para estar lá. Então, eu quero muito que as pessoas entendam esse ponto. Se a gente for ver, né, Léo, o Big Brother acaba sendo semelhante a uma cidade, né, com milhões de habitantes, porque tem milhões de habitantes lá de audiência, né? Então, acho que dá pra gente pensar até nesse racional do que é feito lá, também é feito aqui no mundo físico real, né, pelas marcas. Vocês vão perceber isso durante a nossa conversa. Bom, para começar, Leozão tem noção de quanto as marcas pagam para estar no Big Brother? São boas cifras, né? Bons milhões aí para fazer parte. Você milhões. tem diversas cotas, né, Vitão? Exato. E essas cotas você vai ter exposições diferentes e possibilidades de você fazer uma prova ou ter mais tempo de tela ali dentro, né? Às vezes até mesmo tem cotas que você coloca um produtinho em cima de uma mesa ali que já é uma cota. Já é, né? É uma Já cota. é suficiente para Dá um causar spoiler impacto, aí, ó. né? Doriana na época teve esse spoilerzinho lá, hein? Na mesa da família brasileira, né? Bom, trazendo para vocês um pouquinho dos números, o Big Brother chega a faturar mais de 1 bilhão. Não milhão, hein? Bilhão. E isso dividido, como o Léo falou, em cotas. A cota mais cara, se eu não me engano, passa os 130 milhões de reais. E assim, cifras milionárias, muito altas mesmo. E a pergunta que fica, né? Vale a pena? Vale a pena, Leozão? O que você acha? Cara, eu sou muito suspeito para falar disso porque eu também tive muito essa pergunta na minha cabeça, né? Porque você olha as cifras e realmente são cifras muito altas para você participar de um ambiente como esse. E tem que fazer sentido, né? Na minha cabeça sempre teve que, cara, tem que fazer sentido. Eu tenho que conseguir comprovar que eu vou ter um resultado significativo. De venda? Não sei. Mas eu tenho que ter alguma coisa para comprovar que fez sentido eu investir tudo isso. E teve até um caso interessante, né, com o CMO da JBS na época, para quem não sabe. Vai começar os bastidores aí, é isso que eu tava esperando, vou até me ajeitar aqui. Para quem não sabe, eu atendi a Seara por muito tempo, fui diretor de arte da Seara, a gente cuidou de um dos BBBs que a gente teve, que se não me engano era o da Juliette, não me lembro muito bem, acredito que era. A Juliette foi pandemia, não foi? Que foi na pandemia. 2021, algo foi assim. Quando voltou a crescer o BBB que estava meio morto. 21. Foi o ano que 21. as coisas começaram a fomentar bastante de novo, né? O BBB começou a subir. Na verdade foi com o Prior, né, lá Manu, não foi Babu aquela época, e acho que foi o ano seguinte foi o da Juliette, né? Então ele voltou a dar um boom, porque foi pandemia, acho que foi Prior em 20, aí veio a Juliette em 21. Acredito que foi isso mesmo.
Já faz um tempo já, né? É. E quando eu perguntei, né, pro CMO da JBS, a gente estava discutindo estratégias, eu sempre tive essa dúvida, né, de, pô, será que faz sentido investir 130, 150 milhões numa ativação dentro de uma TV? E aí eu fiz essa pergunta, falei assim, cara, como que vocês medem, né, esse sucesso, como que vocês fazem essa análise? E a resposta foi puramente, cara, tem coisa que você não olha o ROI diretamente e tem muitos casos, como o caso do BBB, que é puramente também um jogo político e de cadeiras. Então, você tá dentro do BBB, o seu concorrente não vai estar. Então, é uma forma também de você minar uma possível aparição, um possível crescimento de um concorrente. Você teve um caso aí, ano passado, das Americanas, que aconteceu o escândalo da Americanas. verdade. E aí, o que aconteceu? A Americanas era patrocinador master. Há anos já. Eles sempre foram e tudo, estavam sempre em cima. O que aconteceu? No momento que houve o BO, no momento que houve aquele problema, o Mercado Livre foi lá e entrou dentro do mercado, entrou na vaga, e eu quero ver tirar. Porque os contratos, eles são de exclusividade. Então, a partir do momento que você entra... não dá pra você investir 130 Exatamente, milhões você não pode... o seu concorrente do lado ali, né? É isso aí. Então, esse jogo, ele é um jogo político, um jogo de cadeiras, ele é como se fosse um war. Você tá ali dentro é uma forma do seu concorrente não estar. E isso é muito valioso quando você está disputando, né, ali entre os tiers 1, 2, 3 do seu nicho. Esse aqui é um exemplo saindo de Big Brother, Léo. A Ambev fez e faz, né, muito isso. Tem muitos bares que você vai e só tem produto Ambev, ela não deixa vender. Você quer vender os produtos meus Ambev? Você vai vender só Ambev. Então, é um pouquinho dessa questão do jogo das cadeiras, de você dominar espaço realmente, né? E é um saco, né? Às vezes você quer tomar uma Heineken e não tem a Heineken no bar. Pois é. Mas faz parte dessa estratégia, justamente, né? Porque você acaba também ficando em exposição, né? E pode ver que a Ambev também embrulha bares, embrulha restaurante, né? Com o guarda-sol, com a cadeira, justamente para aproveitar esse domínio de espaço. Eu gostei da analogia do War, porque realmente é isso. Só que, na minha visão, não precisa ser numa dimensão tão grande quanto um Big Brother. Eu acho que qualquer dimensão isso acontece. Se você está, por exemplo, com uma cidade pequena, média, grande, você quer um exemplo de lugar físico, Léo? A Oxxo, que foi abrindo, dominando espaços físicos ali, tem em cada esquina quase uma Oxxo. Farmácia faz muito isso também. Farmácia vai dominando espaços. Então essa questão de você tá aparecendo, ela também é importante, né? Muita gente olha só o ROI financeiro, mas a questão da construção de marca e do domínio do espaço ali, ele é importante, né, Leozão? Ele é, e falando um pouco sobre BBB, né, sobre como que você usa isso, além da exposição que você tem da TV, que é o tempo de tela, na verdade, o grande boom hoje do BBB, que foi onde ele cresceu, ele voltou a crescer muito, foi com as redes sociais. É verdade. Por quê? Antigamente, você não tinha muitas redes sociais para postar as fofocas que aconteciam, os cortes, gerar toda aquela muntaréu, né, de memes, você não tinha. Verdade. A gente ficava refém ao que assistiu ali, depois as fofocas que surgiam na cidade, do vizinho, do amigo e tal, e acabava. Hoje a fofoca ela é amplamente distribuída e a sua marca vai estar sempre em exposição. Por quê? Um vídeo viral de uma pessoa ali dentro que às vezes está discutindo com a outra e seu produto no fundo vai bombar assim que você colocar R$1. Você já está colocando, tudo bem, o patrocínio para estar lá, mas você imagina isso em larga escala? O quanto você consegue atingir de audiência? Só por usar dessas fofocas, dessas coisas que as pessoas consomem muito. Então é isso que muitas marcas também se apoiam. E o trabalho por trás, né, do BBB, ele é justamente para você fomentar isso. Então quando a gente trabalhou com o BBB, meu time era responsável também, uma parte do time responsável pela implantação de BBB, fora todas as BUs que a gente trabalhava também com outras unidades de negócio da JBS, a gente trazia e ficava acompanhando o BBB com o olhar dos cortes também, de como que a gente usaria aqueles cortes dentro do ambiente da Seara que pudesse ancorar alguma mensagem, algum copy persuasivo, alguma coisa que você pudesse lembrar a pessoa de que a Seara estava ali de forma mais descontraída. Então, tipo, às vezes a pessoa estava comendo um cachorro quente, a salsicha era a Seara. E aí, tipo, usava esse argumento para produzir um post que sairia rápido, isso aí era veiculado também na mídia, e você aproveitava tanto o boom orgânico quanto a potencialização de mídia.
Então você cruza todo esse ecossistema e aí vira realmente uma enxurrada de audiência, né? Ô Leozão, e você falou um negócio agora que também é muito importante, ah, e vai contra também um pouquinho, né, a questão de, não vai metrificar, é só está. Também não é assim, porque hoje, né, a gente tem as mídias sociais e você consegue também ter termômetro, medir uma ação dessa como o Big Brother na TV por mídia social. E aí entra o social listening, né, Léo? Que é um trabalho que as grandes marcas fazem já hoje muito forte e as médias também já vêm fazendo, que é acompanhar a sentimentação da marca, acompanhar quais são as menções que mais estão ocorrendo, as palavras que costumam aparecer e não aparecem. Você monta aquele central de comando, né, da NASA, dos foguetes ali e fica analisando tudo que acontece em cima da marca. E acontece isso que o Léo falou. O Edilson Capetinha lá faz algo engraçado lá, você percebe que está subindo comentário, que estão falando sobre esse assunto, como que eu posso inserir minha marca nesse assunto e brincar também? Então o social listening, ele traz essas métricas e pode ter certeza que iFood, Mercado Livre e outras marcas que sempre estão aí no Big Brother medem também muito o termômetro com base nisso, né? Porque não vão só investir também milhões e não aproveitar isso de outra forma, né? E aí, Léo, eu faço uma pergunta para você. Você acha que, por exemplo, quando eles colocam lá iFood, lanche, compre aqui pelo QR Code, a R$ 1, é muito importante para isso eles? Você acha que eles investem 130 milhões, eles ficam esperando muito? Você acha que isso é relevante para eles? Essa parte mais de conversão que acontece? Eu acredito que é uma tentativa, né, deles conseguirem justificar o impacto direto. Então você não vê só o iFood, na próprio Mercado Livre. Tem ação de BBB que acontece na semana ali que vai ter um desconto específico se você colocar um cupom BBB. No ano passado também, eu não vi esse ano eu não cheguei a reparar, mas ano passado eles criaram uma aba de BBB dentro do app do Mercado Livre também, onde tinham os participantes e você poderia olhar meio que eles fizeram uma seleção de produtos que aquele participante compraria. Fez com o chefe de cozinha em São Paulo, que tem os restaurantes que esse chefe de cozinha gosta, mais ou menos isso. Praticamente isso. Então você conseguiria acessar lá dentro. Eles dentro da casa, eles escolheram a seleção deles. E aí a seleção subiu dentro do aplicativo do Mercado Livre e as pessoas poderiam comprar. E aí estaria linkado exatamente a pessoa ali que está dentro, o participante do BBB que estaria dentro. E a pessoa comprando, ela teria até mesmo uma noção de que essa pessoa, de que tipo de participante essa pessoa gosta, né? Então é interessante, são estratégias complementares que vão montando esse ecossistema que é o BBB, né? Sabe o que é, para mim, muito mais rico do que, por exemplo, o cara colocar lá e vender a R$ 1 um lanche no iFood, Léo? São os dados que eles captam. Porque depois, esse pós, eles captam uma riqueza de dados muito grande, de e-mail, de telefone, que é uma coisa que as empresas deixam de usar demais. E isso tem base de dados rica e não conseguem usar isso, né, a seu favor. Então eles conseguem pegar um público ali, entender qual é esse público que está ali navegando, né, esse público-alvo em termos de idade, gênero, etc. E usar isso também depois, né, como pressão nas redes sociais e como mídias pagas, você melhorar e enriquecer essa base de dados. E a gente já viu muito isso, né, Léo? Tem empresa que tem a base rica de dados e não utiliza isso, e empresa grande que não sabe utilizar a base de dados, cara, que é impressionante. Nem sabe que é possível, às vezes, usar a base de dados. Não, outro fala que tentou utilizar e não consegue, e não conseguiu ter resultado. E é uma coisa que até foge um pouco da lógica, porque basicamente você soltar 2 vendedores ali. Você tem 2 vendedores, Léo. Aí um você pega e solta ele vendado, sem nem informação da onde ele está, da onde os clientes estão. Ele só tem um produto na mão e sai vender, desse jeito. E o outro, você dá a lista de endereço dos clientes, você dá o telefone dos clientes, você dá todo o caminho para ele, o GPS, para ele um Wazezinho e fala, sai vender. Para mim é o mesmo raciocínio, não tem como você ter uma base de dados rica e você não ter melhores resultados. Então, pode ter certeza que o faturamento, eu acho que nem é uma dos pontos mais relevantes para eles nessas estratégias, e sim essa riqueza de dados. E aí para você ir para refletir onde você está, onde seu concorrente está. Você está dominando espaço? Está ganhando território? Você está aproveitando essa construção de marca? E mais do que isso, hein, fica de bônus aí. Reflitam, base de dados hoje é ouro.
Então, vocês estão utilizando o ouro que vocês têm? Vocês estão coletando o ouro que está pertinho de vocês ali, vocês podem utilizar? Fica essa reflexão aí. E as fofocas do Léo aí de bastidores de Big Brother. Colocou o CMO da JBS na fogueira, mas foi legal entender um pouquinho como que essas grandes cabeças do marketing do nosso país pensam. E eu tenho certeza que você vai ficar reflexivo aí. Será que eu colocaria 130 milhões para patrocinar o Big Brother se eu fosse CMO de uma marca grande dessas? Então vamos ver o que o pessoal aí vai comentar e vai falar, Leozão. Deixa aí pra gente nos comentários. Isso aí, até a próxima. Valeu!